Hoje reunimos profissionais que alcançaram reconhecimento em diferentes dimensões da arquitetura, resultados, relacionamento, engajamento e excelência em projetos. Mais do que celebrar troféus, queremos entender as decisões, os valores e as atitudes que transformaram esses profissionais em referências dentro do ArcSelect. Cristiane Bissock, com mais de 22 anos de experiência, a Cris Bissock desenvolve projetos que unem elegância, funcionalidade e personalidade, valorizando uma arquitetura atemporal, acompanhando de perto cada execução. Ela transforma conceitos em espaços únicos, sofisticados e pensados para refletir a essência e o estilo da vida de seus clientes. Giovanna Massari, arquiteta e urbanista, atuando desde 2019 na área de interiores. Desde 2021, lidera seu próprio escritório, especializado em projetos residenciais de alto padrão, reformas e interiores. Juliana Sestari, arquiteta com atuação em projetos residenciais, comerciais e também corporativos. À frente de um escritório especializado, ela desenvolve projetos personalizados com alto padrão de detalhamento, unindo funcionalidade, sensibilidade e excelência na execução para transformar sonhos em espaços únicos. Túlio Rosário, arquiteto e urbanista há mais de 10 anos, está à frente da MEQUA Arquitetura Direcionada desde 2012. Especialista em espaços comerciais, desenvolve projetos em todo o Brasil a partir de uma arquitetura que prioriza a compreensão da rotina e das necessidades reais de cada cliente. O nosso tema de hoje é sobre os arquitetos que transformaram resultados em reconhecimento. Sejam bem-vindos. Obrigada. Quando ouviram seus nomes sendo anunciados, qual foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça de vocês? Ju Sestari. Eu fiquei bem emocionada porque foram 4 vezes, né, que chamaram meu nome, eu não esperava. E assim, é um reconhecimento que a gente passa aí durante o ano trabalhando. E o foco principal não foi... Lógico que é muito legal ser reconhecido e ter uma premiação, mas eu acho que o foco principal da gente estar no ArcSelect é essa parceria com os fornecedores de conseguir entregar o melhor do nosso trabalho para os nossos clientes finais. Sim. E você, Gi? Eu também fiquei surpresa, na verdade, porque é exatamente isso que a Ju falou. Eu acho que isso é uma consequência só do nosso trabalho, né? A gente trabalha realmente para ter essa parceria, para ter conexões. Eu acho que o núcleo, ele existe justamente para isso, né? O que importa para nós é a gente ter com quem contar, né? Então, a gente tem parceiros que a gente sabe que vai estar ali para resolver o que a gente precisar. E isso realmente é uma consequência do nosso trabalho e que, obviamente, a gente fica muito feliz por isso, né? Sim, sem dúvida. E você, Túlio? Eu acho que complementando o que as duas falaram, né? Os 4 que estão aqui, posso falar de peito cheio, então fazem um trabalho aí com excelência, né? E a gente tem empresas que auxiliam a gente a entregar esse nosso projeto, que sai da nossa cabeça, que sai do nosso detalhamento, com essa excelência, facilita muito para a gente. Então, a gente poder contar com essa parceria dos lojistas, dos fornecedores aqui do Arc é muito bom. Porque até facilita pra gente na hora de executar. De repente, a gente, putz, eu esqueci de detalhar um negócio aqui, você não consegue ajustar aí pra mim? Sim. Já ajusta, já manda na hora. Então, isso aí auxilia muito a gente, dá muita segurança pra gente indicar também, né? Sim. Isso aí pra gente é só coisa boa, assim, no dia a dia. Excelente. E você, Cris, como foi? É sempre uma surpresa, né? Uma premiação é sempre uma surpresa. É muito gratificante, realmente. Mas o ponto principal, realmente, é essa parceria, como todos falaram. Eu vejo assim, né? Eu percebi que eu sou a mais velha aqui, né? De carreira, vamos dizer assim. Mas... Mais experiente. Mais experiente. Eu acho que eu tenho propriedade mesmo para dizer que a parceria, os fornecedores, eles estão acompanhando o projeto com a gente desde o início. Então, por que não lá no final ter esse reconhecimento? Não é do projeto em si, porque cada um aqui tem uma identidade, Sim. Cada um tem um conceito, todos são excelentes. Agora, aquele parceiro que roeu o osso ali junto com você e ele trazer para você um final assim, finalizamos. Eu sempre falo, eu prezo muito pelo pós, né? Eu preciso de respaldo nas minhas obras. Sim. Então, é isso que é importante. Então, a hora que você
né, teve lá a premiação. Eu vejo que o ArcSelect ele tem essa preocupação em trazer fornecedores que estão junto com você. É diferente de você fazer ali uma entrega, tudo bem, ali no meio de uma obra, tudo acontecer, resolver e tal, mas depois virou as costas. Porque vai ter problema que vai acontecer depois que a obra está funcionando, 3 meses, 6 meses depois. E é nesse momento que eu preciso desse fornecedor. Então, esse balanço entre uma premiação, entre um programa legal e o fornecedor falar assim, não, estou aqui com você, fui até o final e estou reconhecendo o que foi feito, isso é para o cliente, isso é para o escritório e para as empresas. Sem Então, isso é dúvida. muito bacana mesmo. Parabenizo, aproveito aqui para parabenizar o ArcSelect por isso. E todos obrigado. vocês, né? Profissionais. Eu acredito que esse é o sentido do ArcSelect existir, né? Porque é uma união entre lojas, né? Lojistas e profissionais da área de arquitetura, design. E eu acredito que é um trabalho realmente em conjunto, um trabalho aí a 4 mãos, onde a gente tem realmente essa preocupação de poder entregar o melhor para vocês, assim como vocês também querem entregar o melhor para os seus clientes. Então, eu sempre falo que o nosso foco nunca é só o nosso trabalho, assim como vocês também não veem como só um projeto, mas sim mais um cliente, mais uma pessoa que a gente tem que dar o nosso melhor. Então, acredito que esse trabalho a gente tem executado, graças a Deus, com excelência, tanto com os projetos de vocês, que, né, são multi-premiados, mas também com a nossa entrega, porque realmente a gente procura entregar o nosso melhor, não também para vocês como arquitetos, mas principalmente para o cliente de vocês, que o nosso foco, eu sempre falo que o foco principal é sempre o cliente. Então, o maior beneficiado além de nós, lojistas, vocês, mas o cliente é o principal beneficiado, né? Porque a gente faz tudo em prol dos nossos clientes. Porque os clientes de vocês acabam se tornando os nossos clientes também. Então, acho que isso é o que torna a parceria ainda mais gratificante, assim, ver o resultado final e ver o sorriso, a alegria do cliente no final, né? No final do projeto. Vocês entregando o melhor para os nossos clientes, vocês vão estar entregando, consequentemente, o melhor para a gente. Para vocês, né? Então, isso. Aquela satisfação do cliente e do arquiteto. Ainda, graças a Deus, estamos finalizando e deu tudo certo. Igual o que a Cris falou. O que não deu certo, a gente tem que estar todo mundo ali disposto a resolver. A ajustar, sem né? dúvida. Mesmo porque a gente fica, talvez, numa obra, 2 anos, 1 ano, Sim. dependendo da dimensão da obra, você fica muito tempo com o cliente. Então, ele precisa ter essa confiança do que pode vir a acontecer. Porque, gente, vamos combinar. Sim. Obra é obra. Não Ela é uma existe, caixinha de surpresa. E é 100% dá tudo certo. Não dá. Ô, Eu Ju, sempre falo, 70% da obra dando certo, a gente tem que ficar feliz, porque nunca é 100%. A gente depende de mão de obra, né? E ninguém é perfeito. É interessante assim. a gente pensar que nós, né, somos parceiros, vocês fazem o projeto, idealizam, os lojistas, empresas ajudam na execução, mas a coisa começa para o consumidor na hora que está tudo pronto, na hora que termina, entre aspas, o nosso papel, né? Com certeza. Então, assim, para ele ali que ele começa a viver aquele ambiente, a viver o resultado do trabalho que às vezes demorou 2 anos, né? É verdade. E muitas vezes na hora que começa a vida, ali que ele vai começar a experimentar o resultado do trabalho de vocês, o resultado do trabalho de todos os parceiros, né? Então, de fato, é muito importante todo mundo continuar nesse acompanhamento. Pô, peraí, ficou legal, ficou satisfatório, tá precisando de alguma coisa? Como é que tá sendo a experiência, né? De você viver nesse ambiente, viver nesse projeto, Sem dúvida. interagir com esses produtos. Sim. Interessante pensar isso, né? Sim, com certeza. Ô, Lucas, vou puxar um gancho aqui. No momento da premiação, eu imagino que é um momento de consagração, né? De um trabalho de vocês, de muito tempo, do escritório de vocês. E imagino que naquele momento, ou pós aquele momento de palco, talvez venham algumas lembranças, algumas memórias, sejam de pessoas ou momentos específicos ali do último período ou de uma vida, de um período maior, né? O que veio à mente de vocês ali naquele momento de consagração, né, de reconhecimento do trabalho que vocês exerceram? Vieram algumas pessoas ou vieram alguns momentos específicos na memória de vocês?
Eu penso muito no meu pai, porque eu perdi meu pai há 15 anos, exatamente 3 meses depois que eu me formei. E ele sempre quis me ver formada, o sonho dele. Então, tudo que eu conquisto hoje, eu penso, se meu pai tivesse aqui, entendeu? Ele Eu tava ali, acho provavelmente. que ele deve estar feliz, porque ele sabe o tanto que a gente trabalha para conquistar. E assim, acho que eu estou fazendo por merecer o esforço que ele teve de poder pagar minha faculdade. Sem dúvida. Legal. Ele era da área? Não, meu pai trabalhava com caminhão. Ah, que legal. Então, assim, ele ele não estudou e o sonho dele era ver as filhas estudando e trabalhando, Aham. entendeu? Então, eu penso muito nele. Ele participou da minha formatura e 3 meses depois ele faleceu. Mas eu tenho ele no álbum, então, assim, é Aham. uma coisa que me emociona muito, sabe? Qualquer coisa que acontece comigo, eu penso no meu pai. Que bom. Isso aí, parabéns, Ju. Ele está orgulhoso. Sem Certeza. dúvida. Que legal. Bonito. Eu me vem à cabeça todo mundo que passou comigo. Eu falo que o escritório, né, a Cris Bissock, ela não é somente a Cris Bissock. Ela teve ela tem uma equipe, ela tem pessoas que me ajudaram muito. E durante, né, todo esse meu período aí, nesses 22 anos, eu tive pessoas firmes ali comigo. Eu tive o Matheus Marques, que foi um parceiro muito grande comigo, hoje não está mais. Eu tive a Jaqueline Brandão, eu tive uma sócia no começo da minha carreira, que foi a Sueli Marrone. Então, são pessoas, eu sempre falo, a gente sempre aprende. A gente aprende com o cliente, a gente aprende com os estagiários e a gente aprende com alguns parceiros que a gente tem uma certa afinidade. E é uma troca, né? A arquitetura, ela é uma troca. Sim. Então, você está sempre vindo, assim como os produtos, né, são renovados, as nossas ideias também. Então, nesse momento, assim, sempre me veio essas pessoas que estavam ali, não estavam presentes, mas deram o suporte, né? E então eu me sinto muito grata por isso, porque eu falo que eu sempre tive muitos amigos, eu gosto de fazer amigos, e tanto os fornecedores como o pessoal que passou para o escritório, eles são realmente do coração. Então, essas pessoas, assim, na verdade, o prêmio são para eles, né? Eu só pegando um gancho do que você falou, Cris, eu tenho uma máxima comigo, assim, que a gente não é nada sozinho, né? A gente não constrói, a gente não faz nada sozinho. Então, você falar isso, eu acho que é bem legal, porque realmente o que a gente é hoje tem sempre o dedo de alguém, sabe? Tem sempre uma pitadinha de alguém que passou pela nossa vida. E como você falou, eu vivo isso, assim, que a gente está sempre aprendendo, né? A gente aprende diariamente, desde uma criança pode nos ensinar algum, né, um valor ali. Eu tenho uma filha de 6 anos que ela me ensina diariamente, assim, sabe? E a gente aprende tanto com uma criança quanto com um idoso, né, que já viveu muito. Então, isso é muito legal, porque realmente o mercado ele é muito volátil, tudo tá sempre mudando, né? E realmente eu como lojista, eu aprendo muito com vocês também, só de ver o projeto de vocês, de ver como vocês dispõem os produtos, como vocês organizam e o que vocês estão colocando nos projetos. Isso para nós também é um aprendizado, sabe? A gente, do lado de cá, a forma com que a gente organiza a loja, os produtos que a gente coloca, tem tudo uma pitadinha do trabalho de vocês, mesmo sem querer. Então isso eu acho que é muito legal. E você, Gi? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente vive numa área, num meio também, que a gente não consegue saber de tudo, né? Então, a nossa profissão, ela é muito abrangente, eu acho, né? Então, acho que no dia a dia, a gente também, como profissional, tem que ter essa humildade de conseguir aprender com todo mundo, né? E é justamente isso. A gente, ao passar dos anos, né? Eu ainda tô muito no começo, mas exatamente isso. Ao passar dos anos, a gente vai aprendendo com todo mundo que vai passando, seja um lojista ou até um pedreiro da obra, com todo mundo, né? Então, E tudo a gente tem mudado muito rápido, né? muito rápido.
rápido e a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que, por exemplo, em obra, aquele fornecedor que tá ali trabalhando sobre aquele determinado serviço, ele sabe muito mais daquilo do que a gente, né? Mesmo a gente tendo o nosso conhecimento técnico, enfim, assim como vocês sabem mais de estofados, assim como a gente vai aprendendo com cada um, né? E aí a gente vai juntando tudo isso e passando para o cliente, mas tendo esse equilíbrio. Então, acho que é justamente isso. A gente vai sendo essa construção, né, da nossa família, de quem tá ali todo dia, de quem apoia, de quem vê nossas loucuras, nosso estresse do dia a dia, da equipe. E é super legal, porque assim, eu falo que Deus é tão maravilhoso que ele coloca pessoas que parece que tem a nossa essência. Exatamente. Então, isso que é legal. Parece Sim. que os que não são da nossa essência, eles Vai. eles vão juntando a outros. É tal, verdade. e vai ficando aquele que é da nossa E essência. Eu isso falo que- você percebe até nos eventos, querendo ou não. Não Verdade. é porque você, eu não gosto daquela pessoa, mas você se sente mais à vontade em compartilhar as trocas de Com experiência certeza. com determinadas pessoas que você vai conhecendo, né? Eu acho que o Exatamente. núcleo é legal por isso também, porque eu sempre falo, gente, a gente vive numa cidade muito grande que tem muitas empresas de todos os tipos de segmento, né? E não dá pra gente ser parceiro de todo mundo, Não. isso é fato, né? Então a gente se junta a pessoas que têm os mesmos valores que a gente tem uma afinidade, que a gente sabe que a gente pode confiar o cliente, a casa dele. Então acho que o grupo é legal porque direciona e dá uma confiança pra Sim. gente nesse sentido, né? Pra gente... Túlio, você tá no meio de Levar. 3 mulheres. Eu tô Coitado, acostumado, fala, eu tô acostumado com mulher que... É o em dia casa é só inteiro, mulher, né? Em 24 casa é só horas, mulher Túlio. também, já tô... O escritório tem eu e mais um que a gente sofre ali. Levanta a mão. Mas eu acho que é isso mesmo. Sem É. precisar falar tanto. Não, o problema é que ela começa a falar, a gente dá uma viajada e volta, né? Mas eu acredito que é isso mesmo também, sabe? A gente, na hora que a gente tá subindo lá, fora o nervosismo, né, de subir no meio da frente de todo Fora que mundo, fizeram a gente falar ainda. É, fizeram vocês Tem isso falarem, ainda, né? Tem isso. a gente sobe lá, eu lembro realmente de cada um que passou, né? Desde o meu primeiro sócio, igual a Cris falou, pô, eu tive um sócio durante 10 anos, que é meu irmão até hoje, e foi fazer outra coisa, mas é realmente desde isso, sabe? Desde um contato, desde um pedreiro que às vezes sabe mais, você, puta, vou ouvir esse cara, a gente ter realmente a sabedoria de entender o que a pessoa tá falando, filtrar e usar realmente, né? A gente foi viajar outra época, fui com a Ju, e ela me Túlio, eu sei que tá mais essa parte comercial, você sabe, isso é muito legal, essa troca que tem. Sim. Eu aprendo com ela aprende comigo, e realmente tá aberto a tudo isso, é muito bacana. Eu acho que, até na arquitetura, acho que falta um pouco isso. Eu sempre falo para meus estagiários que saem, me liga, se precisar, eu vou te ligar. Sim. E eu ligo mesmo, eu não tenho Sim. eu não tenho, Aham. nossa, eu não vou ligar. E quando a gente tá subindo, eu lembro de cada uma dessas pessoas que passaram. E que deixam um legado na gente, que é o que o prêmio vai mostrar. Eu acho que lógico, é muito gratificante se receber, é muito gostoso ver o que o que você fez, está ali ganhando um prêmio, está sendo reconhecido. E no meu foi o projeto que eu achei que não ia ganhar. Ainda por cima foi o projeto. Falei, um projeto de uns 2 anos atrás, eu coloquei que é uma solução legal que a gente teve e tal, e foi um projeto legal que ganhou. E eu falei pro cliente, nossa, ele adorou e tal. E eu lembro que esse projeto, eu e o cliente, a gente bateu muita cabeça no que ele queria. E foram reuniões longas, assim, do apartamento mínimo de 60 metros quadrados. Olha só. E ficou super legal, assim. Então, eu pensei nele, na hora que eu tava subindo, falei, vou mandar uma mensagem, vou ligar, vou mandar uma foto e tal. E realmente acho que mas é uma soma de tudo, sabe? O Túlio de hoje, a Meco de hoje, não é só o Túlio, tem muita gente por trás. Sim. Não gente que tá lá, mas muita gente que já saiu. Aham. E cada um que às vezes nem sabe que tá, de repente é um fornecedor, um cara que foi descarregar um negócio, me falou um negócio e aí a gente pega. É o Instagram que a gente às vezes copia o que a gente vai fazer, eu vou copiar ali o que ela tá fazendo. Aham. Da minha forma, mas eu dou aquela copiadinha, né? Querendo E ou não, ajuda não é muito. que é uma cópia. Fala, nossa, que solução legal que ela uma teve. inspiração, É né? uma, Inspira eu em falo outras, isso. né? A gente tem que se inspirar e Com não certeza. falar, ai, não sabe, Sim. né? Porque isso é muito legal, É. né? E tem um negócio também, né? Que hoje em dia no mercado nada se cria, né? Tudo se Claro. copia. Sim. Então, Só que cada um vai copiar no seu Do estilo, seu jeito. né? né? Então, Sem, assim... sem perder a sua identidade. É, Sim, a gente tem não- que E saber. até nos erros. Com Ai, certeza. gente, eu não gostei Aprender disso, com nunca o erro mais do vou outro fazer, também. não Sim. é? Com certeza. Entendeu? Você nem fala pro cliente. Olhando- Fica quieto, mas não faz mais. Tipo, Pô, vocês contribuíram pensando um pouquinho, né, naquele momento, o que veio à mente na história e olhando um pouquinho o futuro, o próximo período, né? Então, vocês são profissionais que têm toda uma importância, assim, um propósito muito, muito grande, né, para os clientes de vocês.
E fazendo um paralelo com as tendências hoje, né, da arquitetura, do design, que são muito voltados ao bem-estar dos ambientes, um pouquinho menos do minimalismo, um pouco mais da essência da matéria, né? Como é que vocês olham o trabalho de vocês daqui para frente, né, contribuindo, alinhado, e se vocês também, como vocês veem essas tendências, né, do bem-estar como prioridade, né, as histórias, cada coisa ter a sua história dentro do ambiente. Como é que vocês veem a contribuição do trabalho de vocês daqui para frente, fazendo esse paralelo com essa tendência na vida dos consumidores e dos clientes de vocês? Como é que vocês projetam o futuro? Eu confesso para você que eu fiz assim, quando veio essa arquitetura de referência, porque eu sempre tive essa raiz mais assim. Então, essa coisa é muito contemporâneo, o minimalismo, nunca foi uma vibe minha. Eu já sou mais dessa arquitetura de referência mesmo. Então, nesse sentido, eu falo que eu queria estar mais aliviada daqui para frente, porque eu falo assim, tudo tem uma história, né? Eu acredito assim em Deus, né, como único. Então, eu acho que tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então, as pessoas tinham perdido essa coisa de colocar a essência dentro das casas. Um móvel de família, né? Você demonstrar a fé, o que você acredita, a tua cultura, a cor que você gosta. Tava tudo com muito medo. Então, eu acredito, assim, eu gostaria, né? Vamos dizer que se eu pudesse falar assim, não, daqui para frente, como vai ser? Ai, gente, vamos ser mais a gente. Vamos fazer uma arquitetura mais autêntica. Não se preocupar em, eu vou Seguir fazer uma a coisa pra tendência isso, pra XY, postar no Instagram, porque é o que é da moda. Exatamente, não é Né? nada só o Pinterest, né? Sim. Não é só para você colocar na revista. Não, é para o cliente vivenciar aquilo. Eu acredito nisso, Até porque assim. a casa do Pinterest é invivível. É Não dá pra invivível. viver nela, sabe? Não sei se essa palavra Decorados, existe. né? É igual Não tem eu como. também falo, eu também sigo uma arquitetura assim, gosto, né? A gente, lógico que sobre tendências, a gente vai entrando Claro. dentro A gente dela, vive não isso, tem Sim, como. claro. Mas sempre priorizar o que realmente faz sentido para o cliente. Né? E não impor o que eu quero, o que eu não quero. Igual, Sim. às vezes é um gosto meu que eu não gosto, mas o cliente gosta daquilo. A casa é dele, é ele que vai morar lá. Qual o A problema gente tá dele auxiliando, ter? né? A gente Eu falo auxilia o isso todo cliente, santo né? dia. É, E eu acho não que a é? gente tem que ser sincero nesse sentido. Igual, tem muito lojista que fala, por exemplo, não sei. Mas você fala, gente, tem uma coisa que eu sou cliente, é sincera. Eu também. No sentido de assim, eu não gosto disso, mas é a sua casa. Você vai morar lá, você tem que gostar, tem que fazer sentido pra você, não Porque pra são mim. gostos, você só vai Não é. colocar uma coisa que talvez não é o seu gosto de uma forma que fica Exato. melhor pro cliente. É o que eu falo, a gente vai Pra fazer o direcionar. possível pra colocar isso da forma mais harmônica possível, mas tem que fazer sentido pra você, você tem que gostar. Sensacional. E os clientes na às vezes verdade, têm medo disso, a gente né? defende o projeto da gente, claro. É. Porque assim, nada é do nada. Então, eu costumo dizer assim, eu defendo o meu projeto, mas sempre respeitando Exatamente, aquela claro. linguagem, né? Eu sempre Mas você falo. vai montar o seu projeto em cima do que ele falou. Do que ele falou, né? exatamente. E sabe o que eu acho defender legal o também? A gente ideal também ali tem pra que ele. dar um direcional, que eu acho é para isso que Sim. eles contratam a gente, porque também a gente tem clientes super bem decididos, que já chegam sabendo o que quer, o que gostam, Sim. e tem clientes que não. Não. Que a gente vive nessa loucura de ser bombardeado por tanta coisa, que tem clientes que eles realmente ainda não sabem qual é a identidade deles. E às vezes eles pedem coisas pra gente que a gente sabe que não é a cara deles. É, E aí, quando eles visualizam, a gente fala, olha, mas isso ainda não é a sua cara. Então, a gente, às vezes, Ô, também Gi. ajuda o cliente a encontrar qual é a cara dele, Pegando né? esse gancho do que você comentou, esses tempos eu ouvi uma coisa que eu achei sensacional, eu queria a opinião de vocês. O papel de vocês passa a ser né, de curador de coisas, revestimentos, materiais, para um curador de histórias e emoções. Sim. com Eu achei certeza. isso, assim, Perfeito, é isso de mesmo. uma profundidade e muito real, né? Não sei qual é a E opinião de às vocês vezes o sobre cliente isso. tem medo, eu acho. Tem muitos clientes que eles têm medo de usar uma coisa que é deles e ser brega. Ou ter mas eu gosto disso, mas acho que isso ninguém tá usando, ou não tá na moda, por exemplo. Então, acho que a gente também tem que... Às vezes eles precisam desse nosso aval, né? Pra usar uma coisa que faz muito sentido pra eles e é muito importante pra eles. Igual esses dias a gente fez uma entrega no apartamento. E desde o começo, eu fiz esse projeto, a gente ficou junto com a cliente, acho que uns 3 ou 4 anos. E ela tem muito mobiliário da família, dela e do marido, mas uma curadoria de mobiliário, assim, incrível. Muito legal. Da mãe, da sogra e tal.
E aí, no dia que a gente fez a entrega final, ela falou, Gi, eu tenho uns quadros que a minha mãe pintou e a mãe dela já faleceu, guardados lá no depósito e tal, mas a gente acha que não vai ficar legal aqui, nada a ver e tal. Eu falei assim, vai lá no depósito e busca esses quadros. Voltou, gente, eram umas obras de arte, a coisa mais linda do mundo. Eu falei, pode trazer que a gente vai dar um jeito e vai olhar. Aí a gente desembalou tudo e tinha uma parede lá que era a parede principal da sala, assim, que tava faltando alguma coisa. E aí ela tinha um quadro, a coisa mais linda, que a mãe dela que pintou. Na hora que a gente colocou o quadro na parede, ela abriu a boca a chorar. Ela falou assim, gente, mas estava guardado, eu achei que não ia ficar legal, que não tinha nada a ver colocar aqui, mas era uma coisa que fazia todo sentido para ela, que era emocionante para ela. Então, às vezes o cliente fica nessa, de, não vou colocar, ele fica é com medo, brega, às vezes até com você não vai vergonha, gostar, fica né? com vergonha, mas às vezes tem que fazer sentido para ele. E às vezes fica Mas perfeito com no projeto certeza também. ela sentiu segurança em falar isso pra Exato. você, porque você deu essa abertura pra ela. Exatamente. Né? Daí Eu ela acho também se sentiu validada, né? Vamos dizer assim. Sensacional. Eu acho que Essa premiação do meu projeto foi justamente um retrofit dessa forma. A gente, aqui, por mais que somos, né, de uma área, de uma região, né, do agronegócio, né, da plantação, aquela coisa toda, tinha aquela coisa do tabu, né? Os caipira, o sertanejo, aquela coisa toda. E agora, isso eu vejo na madeira, né? Umas cores um pouco mais fortes, usar o colorido, usar peças de referência, de família. E foi legal essa premiação justamente por isso, porque a gente pôde usar coisas assim de 25 anos atrás, que eu também falava, nossa, esse projeto aí ficou legal, bacana, mas qual que é? Eu acho que foi o que conseguiu sentir justamente foi essa essência de você poder trazer a raiz do cliente ali e usar peças antigas, reaproveitar, autorais, né? Exatamente. Reaproveitar coisas. Eu acho que a gente também tem que fazer essa parte do reciclado, né? O arquiteto não pode... É fácil você fazer um projeto com tudo, Tudo novo, da novo. moda, Sim, entendeu? sim, Fica muito fácil, assim. É. Mas Agora eu dá acho o que- significado pro exato. ambiente, que é o E que a vocês gente estão também, trazendo. eu Isso brinco com os é... clientes sempre também, mas eu acho que é legal daí quando entra esse nosso papel, mas da gente conseguir ser sincero e ajudar ele também a fazer essa leitura, porque eu brinco com os clientes sempre assim, gente, a gente ter mobiliários que são de família, que são coisas importantes pra vocês e relíquias, e é uma diferença também da gente juntar, às vezes, um monte de tranqueira que a gente juntou a vida isso é inteira verdade. e querer colocar tudo numa casa nova, não é? Entendam bem, né? Exato, Entendam é bem. diferente, né? Então, acho que daí entra o nosso papel de ajudar a filtrar Com certeza. e encaixar de uma forma que também faça sentido, né? Eu acho que, com tudo isso que vocês falaram, eu não tenho dúvida que o resultado de vocês vem realmente dessa experiência de vocês, né? Desse feeling de conseguir entender o cliente, né? Entender o que ele precisa, o Túlio principalmente, ele tem que entender o que os clientes do cliente dele precisa, né? Então é algo muito mais complexo do que a gente imagina, né? Então, eu não tenho dúvida que o resultado de vocês vem realmente dessa experiência que vocês têm, de poder traduzir isso de uma forma simples, né? Porque para o cliente às vezes é complicado, mas vocês conseguem trazer isso de uma forma simples e realmente fica algo assim sensacional, porque todos os projetos de vocês, eu sou suspeito para falar, mas todos os que eu vejo assim, eu falo, cara, que projeto bonito, que sacada, e tudo é funcional, né? Então, desde do comercial até os residenciais, a gente vê que tudo tem um sentido, né? Então, e como vocês falaram, não tem que fazer sentido para nós, né? Para vocês que estão executando, para nós que estamos, né, colocando os produtos ali, tem que fazer sentido realmente para o cliente. E eu acho que o resultado de vocês vem realmente disso, porque vocês realmente olham para o cliente de uma forma especial. Então, meus parabéns para vocês. Só complementando um pouquinho, acho que você falou, acho que eu sou o que mais faço comercial, né? Sim. Dos 4 aqui. E realmente tem esse detalhe, que é eu tentar entender sempre a experiência do cliente e do meu cliente. Sim, Que é um negócio que eu estudo, assim, basicamente todos os dias, porque faz muita diferença, assim, né? A gente saber o que o cliente dele vai sentir quando entrar no local. isso. Por exemplo, e os negócios são diferentes, um né? exemplo de um restaurante, por exemplo, que é uma coisa que a gente faz bastante. Que é realmente, o cara tem que se sentir bem. Não, o cara tem que comer e ir embora. Então, tudo isso faz o quê?
Tem o ambiente, tem a música, tem a altura, tem o som do pessoal falando, tem o garçom passando ou não. Temperatura. Então, temperatura, fluxo e tal. E tudo isso tem que casar com o fluxo interno, que é o mais difícil de brigar, né? Aham. Porque não adianta nada eu fazer um restaurante que é pra pessoa lá, um rodízio, por exemplo, que é pra pessoa passar ali umas 2, 3 horas, só que o garçom fica passando e, meu, você tá ali, a pessoa fica esbarrando em Aham. você não quer ficar, você quer ir embora. Aí Sim. você vai uma vez, você vai e fala, meu, alguma coisa me deixa desconfortável. Que às vezes o cliente nem sabe o que é, né? O cliente nem sabe o que é, mas alguma coisa deixa. Tem de umas obras comerciais que eu andei fazendo por último, você também tem a questão da parte, além da funcionalidade, a parte estética que tem que ser ligada à marca, ao Perfeito. brand do que ele quer Exatamente. passar. Então, tudo você tem que estudar bem para Exatamente. cada projeto, né? O que o cliente ali quer transmitir. Por exemplo, teve uma que a gente acabou de entregar, o cliente, um pouco mais moderno, o cliente quis colocar uma Santa Ceia. Questão de religião, Tá. eu super apoio, acho que tem que colocar mesmo. Era muito grande. É muito grande, tá lá, inclusive. A gente achou um lugar ali e a gente colocou. Aham. Mas ela toda feita na madeira, super bonita. Só que se eu tivesse me falado antes, talvez eu teria colocado num lugar de mais destaque. Tá. Entendeu? Talvez eu teria parecido mais, porque faz sentido ter. Eu Aham. falei, a gente poderia ter feito uma parede de fotos com a história, que é alguma empresa antiga, Londrina. Não Aham. daria para ser feito outra coisa. Sim. Então, se às vezes o cliente vem antes e fala, meu, quero colocar isso aqui, é outra coisa. Uhum. Então, hoje ficou lá um ponto bonito e tal, mas podia ter sido melhor. Melhor. Então, mas isso aí eu falei para ele. E aí a gente, com os anos de experiência, né? A gente que tem um pouco mais que a gente, mas ela já deve estar aprendendo. Sim. A gente aprende que... No começo a gente quer agradar o cliente. A gente aprende a falar real. Não é hora que você fala real pro cliente, fala, não, essa pessoa tá certa. É verdade. Quando você aprende o não, Sim. de uma forma concisa, de uma Sim. forma que faça sentido, o cliente te vê com outros olhos. É verdade. E realmente é isso. Você tem que saber falar, não, isso funciona, isso não funciona. Porque vocês são a autoridade, né? Nesse sentido, No sim. assunto, É. sim. O cliente sabe, por exemplo, para mim, o cliente sabe como funciona a operação dele. Como funciona a venda, como funciona isso. Sim, sim, Mas na hora que ele tá falando disso, misturar com a parte de arquitetura, ele não sabe. sim. Então isso aí a gente tem que ser bem direto. E aí, quanto mais a gente se posiciona, melhor o cliente respeita e acredita. E no final ele fala, não, valeu a pena realmente Sim. ter acreditado. Até porque vocês não vão querer entregar um resultado ruim, né? Jamais, Entendi. jamais. Jamais. A gente nunca quer fazer um trabalho mal É. feito, né? Claro. Então, acho que Então- isso é... Você vê quando o cliente ele realmente confia em você, o resultado sempre dá certo, Sim. incrível. Agora, aquele que começa a mudar no meio, já não fica 100%. É verdade. no final, Algo de certo né? vai dar errado. É. No final vai dar alguma coisa errada. Verdade. Pessoal, e agora falando um pouco sobre a construção da reputação de vocês, né? O mercado, ele conhece vocês pelos projetos, pelos resultados, pelas relações que vocês constroem. O que vocês acham que é mais importante dentro dessas questões, assim, para vocês realmente construírem, fazerem o nome de vocês, né? Com os clientes, com os projetos. O que vocês acham que é mais importante? O que vocês fazem durante essa jornada do cliente que traz essa confiança mesmo, que constrói realmente o nome de vocês? O que você acha, Gi? Eu acho que voltamos naquela parte de relacionamento, né? Eu acho que, pra mim, pelo menos pra mim, dentro do escritório, o atendimento ao cliente é tudo, assim. Eu sou uma pessoa que, pra mim, a experiência do cliente, eu como cliente, pra mim é tudo. Em tudo que eu vou contratar, em tudo que eu vou fazer, de produto, de serviço. Então, essa é uma coisa que eu sempre bati muito na tecla, porque eu acho que, assim, você entregar um trabalho de qualidade, um projeto de qualidade, isso deveria ser o nosso básico, né? Vamos dizer assim, como profissional. Sim. Então, esse não é o nosso diferencial, esse é o nosso básico. E eu acho que o atendimento é tudo nesse sentido. Então, a experiência do cliente, ele se sentir à vontade, você ter essa relação de honestidade, de troca, de verdade, você estar ali à disposição, né? Então, igual a gente sabe, o nosso processo de projeto ainda nem tanto, mas o processo de obra, ele é uma coisa estressante, né? Eu falo isso para os clientes, eu falo, gente, se te venderam uma obra sem problema, é mentira, isso não existe. Sim. Não existe obra sem problema. O que existe são pessoas que vão estar ali dispostas a resolver, né? Então, isso não só do nosso trabalho, porque daí isso abre para tudo aquilo que a gente falou, mas para mim isso é o principal, esse atendimento ao cliente. Porque é aquilo, eu acho que
o nosso projeto, ele pode até ser esquecido pela pessoa, mas a forma como a pessoa é tratada, Sim. nunca, né? Então, a forma que você, sua equipe, e aí que entra também essa parte dos parceiros, que é tão importante. Eu sei que eu posso mandar o meu cliente aqui, que ele vai ser bem tratado. Isso é muito importante, né? Até porque a gente atende clientes de todos os tipos. Sim, sim. Né? Então, a gente tem um cliente mais tímido, o cliente que já é mais solto, extravagante. Então, a gente precisa ter esse feeling e saber como tratar cada um. E nos posicionar também, que eu acho que essa é a maior dificuldade, mas eu acho que em primeiro lugar é isso. O atendimento, pra mim, é tudo, assim. Legal. É se o consolidar relacionamento, por isso, o né? relacionamento, né? Então é por isso que é tão legal, eu acho, quando o cliente volta pro segundo, pro terceiro, quando ele indica pra outra pessoa, acho que é aí que você vê o resultado. E que daí não é o resultado só do projeto, é de como ele foi atendido, Sim, né? sim. Eu acho que isso é o principal. Eu acho que o maior prêmio de quando a gente atende bem um cliente é a gente receber um outro cliente vindo Indicado dele, por né? ele, exato. Então, E acho que isso não isso... significa, às vezes, que não teve problemas no caminho, Não, ou que não não. teve... Eu acho que é aí que entra também a gente conseguir ser sincero. Sim. Olha, fulano, teve um problema aqui, mas a gente já resolveu dessa forma. E eu acho que isso gera confiança, né? E eu sempre falo uma coisa, Gi, que problema bom é problema resolvido. Exatamente. Então, assim, problema todo mundo tem, Todo mundo tem. todo mundo vai ter. A gente vê aí até, né, tem carro que sai da concessionária, Já dá Dá- pra recal. Já dá recal. não é? Então, assim, poxa, o carro foi, acabou de fazer, sabe? Então, eu sempre falo, cara, mas esse problema foi resolvido? Se foi resolvido, tá tudo certo. Exatamente. Entende? Agora, o problema realmente, eu sempre falo, eu até falo pra minha equipe, problema é tudo aquilo que a gente não consegue resolver. Então, isso realmente é um problema. Agora, se a gente consegue resolver, a gente não tem um problema. A gente Não. tem uma situação, Exato. a gente vai resolver Resolver. e tá tudo certo, né? E você, Cris? O que você... Concordo plenamente. Acho que relacionamento é aquilo que fica gravado e o atendimento, enfim, né? Todas essas questões aí de você ter essa conexão, né? Porque isso vale muito também, né? Às vezes Aham. você não teve verdade. essa empatia ali ou não combinou mesmo, Sim. né? Então, Tem cliente que não dá Isso aquele não dá o E tá match. tudo Você certo, né? faz, Certo, vai ter um outro profissional que, às Sim. vezes, ele vai bater o santo, né? Porque são É. pessoas, né? São pessoas. Porque hoje também a régua tá importante. muito das redes sociais, né? Eu acho que a régua de comparação, Aham. de contratação, ela tá Verdade. E muito... é muito vaga essa regra, né? Exatamente, Totalmente. Faz sentido. exatamente. Eu, né, mais Né? uma vez falando da minha época passada, mas eu sou da época que fazia propaganda com as plaquinhas que você tinha em obra. Na obra. Ah, Aham. passava lá, via lá, Cris Bissoc, Juliana Sestari, fulano de tal. Era assim, não é, Ju? Sim. Então, não tinha tanto essa questão das redes sociais. Então, qual que era o trabalho? O relacionamento. Sim. A conquista ali de cada cliente. Olha, ela é atenciosa, ela faz Principalmente isso. ela- nós, que somos de Cambé, De Cambé, né? exatamente. É verdade, que é uma região cultura já mais diferente, diferente. né? Com Aham. certeza. Bem bairrista, É né? muito Verdade. um vai A indicação é indicando tudo, né, por outro, exemplo. né? Exatamente. Então, eu acredito assim, eu acho que ela foi certeira no que ela falou, É. porque eu também concordo com isso. É. E eu você... acho assim. Pode ir lá. cortando, Não, mas vai, eu Ju. acho que a gente também tem que tentar, igual, ser o mais honesto possível do que a gente, até onde a gente pode ir com o cliente. Porque às vezes o cliente vem querendo os prazos, naquelas loucuras de prazo. E eles Já perdi precisam. cliente assim, já. Eu perdi Já perdi alguns assim. esses dias. Porque até tu sabe que não porque vai dar certo, eu né? preferi Perder, né? falar real o que eu conseguiria entregar o meu prazo do que eu falar, não, eu vou fazer pra você e depois eu vai não consegui rolando. entregar pra ele. Sim. Ou ser mal feito, ou Sabe? você Exatamente. Eu prefiro ele lembrar de mim, olha, no fim eu sei que ele tá fazendo por conta e tal, Aham. mas talvez se um dia ele lembrar de mim, olha, aquela arquiteta, ela, tipo, ele vai lembrar da minha honestidade de não Ela ter me falou a verdade. prometido pra ele que eu ia entregar. Sim. Falei, ó, meu prazo é esse, eu não consigo entregar. Então, acho que a gente tem que jogar essa real com o cliente, Sim. entendeu? Eu acho que o maior exemplo disso, né, dessa questão de ser leal ali, né, aos prazos e tudo, é a obra do Thiago Nigro lá, né? É, Que tá demorando um a pouquinho. primeira arquiteta prometeu, a primeira arquiteta falou que o prazo era X. Eles, não, mas vai demorar muito, vou procurar outra, a mulher cortou o prazo pela metade. Resumindo, Não vai adiantar. Entregou. não existe entregou e voltaram para a Exato. primeira. Eu sou Então- aquela. A gente prefere perder e dormir em paz Aham. do Sim. que Se você estressar. É. ficar se estressando E numa coisa que você não vai. Pegando esse gancho, existe um estudo, se eu não me engano, foi de Harvard, não sei se você já conhece, que fala assim: eles fizeram um estudo científico com vários consumidores comprando da mesma marca. E
E alguns deles não tiveram nenhum problema. Ou seja, a empresa entregou exatamente aquilo que tinha que entregar no prazo, tudo certinho. Aham. Então, o nível de NPS e tal foi tanto. Aí, um outro grupo de clientes que tiveram algumas situações, tiveram alguns imprevistos e etc., alguns problemas, e tiveram uma ótima solução, uma ótima experiência, um acompanhamento, tudo isso que vocês estão trazendo, esses clientes se tornaram mais promotores da marca do que o grupo de clientes que Que não deu teve tudo nenhum certo. problema. Mas sabe Então, por quê? isso A é- gente ama essa experiência de de compartilhar com você. Olha, eu tive esse problema, mas olha como Eu essa empresa confio resolveu. na É. forma Sim. como... Né? Você fica com esse sentimento. E a gente fala mais, às vezes, até disso do que Do que um que Uhum. foi um que redondinho. foi tudo redondinho, não é? É. E Legal. mas eu acho que isso vem do que a Gi falou. Por quê? A gente entregar algo que foi combinado Não é teria mais que a nossa É o básico. obrigação. é o básico, É o cara, é o deveria mínimo. ser o básico. E aí, a gente, como consumidor, eu também me coloco nessa posição. Por quê? Quando a gente vai ali, compra algo ou contrata um serviço que foi entregue tudo bem, tudo certo, tá tudo, tipo assim, não aconteceu nada de, digamos assim, de Impressionante. extraordinário. Agora, quando a gente tem um problema e realmente poxa, eu fui muito bem atendido, cara. Sabe? Que algo que às vezes a gente pensa assim, poxa, se fosse outra empresa eu tava ferrado, né? Aí realmente tem um uau ali, né? Poxa, me resolveram. Supera a expectativa, né? Entende? Supera. Então acho que isso realmente faz muito sentido. Cara, eu queria ouvir do Túlio nessa questão dos comerciais aí, Eu acho porque que é uma outra realidade, Porque o né? comercial é muito É caro, mais coisa de complexo, carro. né? Muito mais caro. É. Não Fico existe imaginando. essa O opção, aluguel, na o verdade. aluguel tá, O aluguel tá correndo, virando. né? Geralmente o cliente chega com um aluguel contratado sem carência. Né? Esse é o problema. Então, Já com data de inauguração ele já chega anunciada. com 3 aluguéis devendo. Basicamente, porque eu falo, pelo menos Verdade. 3 meses você vai demorar. Sim. Se eu fizer um projeto muito rápido, é um Express. mês e meio para 2. Uhum. Aí eles começam, eu já perdi cliente e teve cliente que voltou. Depois, na segunda experiência, porque falou, ó, o cara não entregou como ele falou, e tá tudo Sim. bem, acontece. Eu tenho cliente, inclusive, a gente tá em junho, chegou ano passado, em agosto, queria abrir em dezembro e ainda não abriu. Nossa. Então ele tá na reforma, então... É, E o acontece. outro também falou a mesma coisa, ele foi num terceiro que fez, mas também já não deu certo. Então, às vezes não é nem o arquiteto o problema, às vezes é o cliente que se embola num prazo que é inexistente, que alguém falou que Sim. daria, Sim. Inconcebível. É. e é impossível. E realmente, voltando aí na construção da reputação, acho que tudo que elas falaram tá totalmente, eu tô 100% junto. Eu acho que tem um pouco também de cada um que veio construindo desde sempre, da índole da criação, de tudo. Da honestidade, para mim, eu acho que é um dos fatores principais. Sim. De chegar, já aconteceu no escritório, né? Do cliente pagar, desistir, e ele falar, você vai ficar com o dinheiro, e às vezes eu devolvo, e não tem problema, tá tudo certo. Aham. E depois ele voltar. Ó, Túlio, você devolveu aquela época e tal, mas você não ficou. Porque é um negócio que eu sempre falo, não é porque eu vou perder aqui, e lá na frente eu vou perder mais, de repente. Sim. Então a gente sempre tenta trabalhar com essa honestidade ao máximo, assim, em todos os quesitos, né? Tanto dentro de projeto, tudo. Eu acho que isso faz bastante parte. E essa questão da agilidade de projeto é uma questão que acho que todo mundo sofre, né? Todo mundo aqui. Mas você sofre mais. O IA É. Você não sofre tá mais. ajudando tanto igual Não, eles obra, imaginam né? O problema é ainda, isso. O cara chega... Nossa, a IA é um problema pra gente. Porque antigamente era o Pinterest, né? Se tivesse- agora é IA. Se tivesse É. jogado A IA só tá pra gente, complicada não, mesmo. Não, não mas eu pros fiz clientes. Agora uma é IA. fachada na IA, olha aqui. Exatamente. Ah. Mas eu falei, mas e o resto? Isso aqui não vai dar certo, faz isso e isso. Ah, mas aí você arruma. Ah, Pô, tá. mas aí você me contrata, você não cobra mais barato? Não, Não. cobrar mais caro. Pergunta pra IA, fala. Pergunta pra Por IA. isso aí é mais caro. É, então a gente tem essas... Lógico, aí a gente auxilia até a gente dentro do escritório. Sim. Eu hoje estou usando alguma coisinha em questão de organização e tal, mas para projeto não tem como. O projeto está aqui, está na cabeça do meu arquiteto, está na cabeça dos estagiários, está todo mundo junto trabalhando. Sim. Né? Processo por criativo, Isso, é por né? isso que a IA não vai substituir a gente. Não Jamais. vai, não. Eu também acho que não. Exatamente. Ela Não. pode ajudar. Né? Ajudar uma coisa, mas substituir- Jamais não. O meu projeto é substituir, totalmente não. diferente da Ju, que é totalmente diferente da Gi, totalmente diferente da Cria, totalmente diferente. Sim. É. E que é Ixi. diferente da família que vai morar ali, da empresa que você tá fazendo. A gente pode ser contratado pelos mesmos clientes, ter o mesmo briefing e o projeto vai ser diferente. Vai. Sim, Totalmente. sem Então, dúvida. Essa é a isso graça, na essa é a verdade. graça do nosso projeto, É. do nosso ramo, Nossa né? profissão. Com certeza. É artesanal, exatamente isso. E né? por isso que tem espaço para todo mundo. Isso que é Sim, o mais legal. sim. É. Né? Cada um faz do seu jeito ali. Então, tem gente que trabalha pegando muito projeto pequeno, tem gente que trabalha pegando muito projeto grande, só que poucos projetos. Aham. E cada um trabalha do seu jeito, vai... Exatamente. E aí tem época da vida também, igual agora eu dei uma Claro. retraída, porque eu tô com filha Sim. pequena, não tem como, e
né? Agora, depois, a hora que ela crescer um pouquinho, a gente já volta Aham. Aham. na pegada de novo. Então, tem épocas que o escritório tá de uma forma, e aí você fala, não, agora eu preciso dar uma acelerada. Então, e aí você vai tocando e é tudo muito... Eu falo pra minha esposa, é tudo meio maluco, na verdade, né? Sim. No nosso E ramo. natural também, né? É, tem semana que a gente tá sossegado e tal. Tava falando com a Gi agora, que ela foi viajar, a gente foi viajar, Que é ela o foi caos. em lugares diferentes semana passada. Uhum. A gente voltou, semana passada foi alucinante pra mim, assim, de quarta pra sexta. É, vocês foram A gente lá, foi eu não na fui. Portinari lá, Eu falei, então... não, É uma não vou. loucura. É que a Não, gente- às vezes, a gente é às vezes tem que abrir mão. Não Super dá pra legal, ter mas tudo. não dá. É. Não dá pra gente Não manter. dá pra São fazer 3 Agenda, dias né, que cara? matam a Não gente. É. eu falo, não adianta. Não né? tem como. Não E a cliente mandando mensagem, 8 horas da noite, a gente lá, voltando da fábrica, cansado, querendo só tomar um banho e dar uma relaxada. Aham, Não tendo dá. que Tendo responder. que responder ali, e o pessoal já saiu do escritório, não tem o que fazer. Aham. Então fica... E mesmo porque, como a gente trabalha com criação, a gente precisa desse tempo, né? Precisa. Pra você, Precisa. sim, é Importante. muito importante. Não Você é tem que ter às tempo vezes, sozinho no às escritório. vezes não é a hora que você evento, senta só que glamour, sai. Não, aí você fica só- lá olhando pra ele te olha, você olha pra ele, E às vem as vezes- coisas, os problemas na cabeça. E às vezes você senta e fala, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes, né? Lógico. Porque É a gente muito precisa recuar engraçado também, isso, parar, né? Ter um respirar, momento de deixar o paz. cérebro E essa é a processar. parte que é E difícil. vindo tudo aquelas informações. muita criação, É né? muita criação, tem hora É a que Muitas teoria soluções, muitos insights vêm nos momentos de Dormindo. Maria. Uma vez eu comecei a responder um Várias. monte de gente 5 horas da manhã, porque eu sabia que eu tinha um monte de WhatsApp sem responder e eu não conseguia dormir. Eu falei, quer saber? Eu vou responder. Eu já fiz isso Aham. também. Eu faço Resolver isso isso. direto, às Eu vezes falei, também. pelo menos a hora que eu acordar Já mesmo, tá tudo levantar, já certo. tá tudo já tá resolvido. Às vezes tem que ir tentando equilibrar. Mas às vezes é isso. Isso Aí aí. você tá, sei lá, tomando um café com um amigo, fala, putz, tem um negócio, deixa eu anotar aqui. Aí Aham. você pega o celular, anota e Aham. guarda. Já tem um insight Já. ali. De repente você tá aqui, vê um negócio, nossa, eu posso usar isso no projeto, tira uma foto, Nossa, eu guarda. imagino tu saindo pra jantar, coitado. Não janta em paz, só fica Não, preparando. olhando pro Olhando. Quando Esse vai fluxo tá viajar, errado, esse exato. fluxo tá errado. Não, pra viajar a gente faz, na verdade, parada estratégica, né? Aham. Deixa eu ver isso Com aqui. certeza. Que como a gente faz bastante restaurante, a gente vai em restaurantes específicos Claro. Não, isso pra é sensacional. estudar. E tem que fazer, né? Aham. Querendo ou não, é um lazer que eu E adoro. pra você, eu acho adoro que... comer, né? Sim. Né? Aham. Então é um E- Já lazer. une o útil ao É. agradável, né? Claro. E quando tu vai assim, daí tu olha a cozinha também, pede pra ver? Eu pedi umas 2 vezes. Pedi no... esqueci o nome do restaurante. No Arthurito. Aham. Pedi lá, eles deixaram. Pra ver o fluxo ali e Botei a tal. touquinha, entrei. Aham. E eu quero ir mais um restaurante aqui em São Paulo também, que é da The Heaven, da Legal. Chef lá. Sei. Legal. Eu quero Uma entrar lá, cozinha. quero pedir. Aham. Que já é meio aberto, mas eu quero pedir Tá, pra ver. Então legal. a gente pensa porque a gente tem que entender fluxo, né? Claro. é. Na verdade, eu tenho curso de chefe exatamente para entender esse curso. Ah. Eu fiz para entender. Que legal. Então, foi uma das coisas. Mas aí loja, a gente tenta. Loja é legal porque você pergunta, o cara fala. Você pergunta, o cara fala. Aham. É verdade. Então Aham. não tem segredo. Tem restaurante, Sim. por exemplo, tem restaurante que eu tenho em contrato que eu não posso divulgar a cozinha. Aham. Eu tenho fotos, mas não posso divulgar. Sim. Então, tem lá acho que 2, 3 anos. Que legal. Mas isso é- Próxima janta a gente já sabe quem Você vai tá cozinhar, né? Mas isso é legal porque cada projeto é um projeto e cada um, às vezes a gente tem que mergulhar no universo que a gente, porque às vezes você vai muitas vezes num lugar, mas você não para pra prestar atenção Não. no que a gente precisa, É. né? Igual, por exemplo, a gente já fez academia e, gente, eu ia na academia e só ficava sentada lá, reparando em coisas que às vezes a gente passa todo dia, mas não repara. Sim. É um fluxo diferente, um estudo diferente, né? Então, Muito legal, é né? um universo diferente. Pessoal, a gente já falou inúmeras coisas sobre a carreira de vocês. A gente sabe que vocês já conquistaram muito, já fizeram muito, mas acredito que todos nós temos sonhos, né? Todos nós temos alguns objetivos ainda para alcançar, coisas para conquistar, para construir. E eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês têm assim como um objetivo aí de carreira, de vida, sonhos e objetivos a curto, médio e longo prazo aí? O que vocês acham? Mas, Ju, Olha, desde quando eu comecei, eu não tive escritório próprio, eu já trabalhei em loja e fui indo. Hoje eu acho que eu tenho meu escritório, faz 15 anos que eu tô formada, eu tenho escritório desde 2016. Então eu já conquistei muitas coisas que eu nem achava que eu iria conquistar. Sim, então eu nem já imaginava. sou muito grata por tudo que eu já conquistei até hoje. Mas eu acredito que continuar nesse crescimento, de poder atender cada vez melhor o cliente, de realmente ser respeitada como profissional, o cliente buscar pelo meu trabalho
pela referência do que eu entrego, né, dos valores que a gente tem. Eu acho que eu acho que seria isso mesmo, assim, continuar nesse caminho que eu já conquistei. Legal. Continuar o trabalho, né? Isso. Legal. E você... através de pessoas, igual as meninas que trabalham comigo, elas estão comigo já há muito tempo. Eu não tenho fluxo de troca de funcionários, porque eu acho que a gente é uma equipe mesmo, engajada. Elas também tentam dar o melhor. Então, eu acho que a gente continue assim para crescermos juntas. Legal. E você sonha em crescer o escritório, Ju? O que você pensa? Olha, eu não tenho aquele sonho de ter aquele escritório enorme, Um monte de com uma gente. equipe. Eu acho que eu sonho em ter projetos realmente que fazem a diferença dentro do escritório. Legal. Eu acho que isso é, assim... Para eu não perder o controle, não perder a Aham. essência, né? Porque quanto mais pessoas ali, eu acho que você, querendo ou não, você tem que começar a delegar mais. Sim. Eu acho que é difícil. É importante a gente falar Né? sobre isso, né? Porque a gente vê que são perspectivas diferentes, né? Sim. Então a gente vê que tem escritórios, né? Que são empresas que são poucas pessoas, mas atendem tão bem quanto um escritório que tem inúmeras pessoas, 10, 15. Sim. E eu acredito que às vezes, como você falou nessa questão de identidade, sabe? Alguns processos, quando o escritório é menor, isso flui de uma forma melhor, né? Porque, por exemplo, eu imagino um escritório onde tem realmente, né, várias pessoas, essa questão da identidade do profissional, que é quem está assinando ali o projeto, ela acaba se perdendo um pouco, né? Porque ali são outras pessoas envolvidas dentro do projeto. Então, acho que isso é bem legal a gente falar. Não que seja errado ter muitos, Não é errado. mas são Talvez isso perspectivas... pode ser que até aconteça. São eu perspectivas não sei, diferentes, mas né? não é uma coisa que... Eu não sei se eu consigo Porque lidar com isso, porque eu gosto de participar muito do processo ainda. Aham. Tem coisas que eu não consigo mais, mas tudo tem que passar ali por mim. Sim. E eu falo, tem coisas que eu não consigo mais tendo um escritório pequeno. Imagina tendo um escritório Sim. grande. Eu acho que isso é legal a gente Entendeu? falar, porque vai ter gente que vai falar, não, eu quero ter um escritório com 200 pessoas, né? E tá tudo bem. Sim. E eu acho que isso é legal, porque como a gente falou, a gente cada um tem uma cabeça, né? Cada um tem um sonho. Aí que entra que é legal. Aí vai ter o cliente que vai gostar desse atendimento e também vai ter o cliente que vai gostar de Sim, ser atendido a por um diversidade escritório de grande. profissionais Sim, para atender a sim. diversidade de pessoas, né? Legal. E você, Túlio, o que você Eu acho tem que pra a nós aí? gente, quando a gente começa o escritório lá atrás, a gente não tem muito, a gente só quer ganhar um pouquinho de dinheiro, se virar, né? E com o tempo você vai vendo, tá dando certo, tô fazendo certo. E a gente tem a sensação de estar dando certo, é muito gostosa, né? Aham. Muito legal. E isso a gente vem construindo já desde 2012. E realmente tem coisas que eu conquistei que eu nem sabia que ia conquistar. Mas hoje eu acho que eu penso, não penso em aumentar meu escritório também. Eu acho que, como a Ju falou, eu gosto de estar dentro de tudo, saber de tudo que está acontecendo. Aham. Tem coisa ali que eu não toco mais, que vem para mim pronto, eu corrijo Sim. e tal. Mas eu sei o que está acontecendo. Tudo que acontece no escritório, eu sei o que acontece. E é isso, a gente ter... Eu gosto de ter o controle, né, das coisas ali, do que está acontecendo. Eu acho que se a gente crescer muito, dá uma perdida. Não que seja um Aham. problema, mas para mim eu acredito que não funciona. Sim. Né? Pra cada Acho. um. Eu acredito, pô, de repente daqui a um ano eu tô com 40 Aham. pessoas. Sim. Pode ser, né? Mas eu tenho que mudar muito a cabeça. Eu acredito que hoje a gente pensa um pouco em futuramente talvez ser uma referência na área comercial, a gente está lutando para isso, né? E não só para cliente, mas até para parceiros, para arquitetos, para a gente ter de repente, um parceiro fazer um projeto junto. Sim. Eu acho, na minha cabeça, tive uma conversa muitos anos atrás com o Zeca Repete, falecido já, né? Trabalhei com ele. E eu falava, Zeca, o nosso ramo é muito desunido. É mesmo. E eu vejo isso que desde quando eu formei para cá, mudou muito. Uhum. Mudou muito. Hoje tem várias pessoas que eu tenho certeza que se eu ligar, se eu mandar mensagem, vão me responder numa boa. Né? Antigamente já não. Antigamente não. Antigamente tinha concorrente, isso aqui, aquela briga e tal, principalmente na época das plaquinhas das obras, né? Que você não sabia. Hoje a gente vê que tem muita gente. E tem muita gente boa. Sim. Então os clientes chegam para mim, se eu fizer com você, com a pessoa, eu falo, só vai ser um projeto diferente, mas Sim.
Ah, você tá falando, já chegou o cliente mostrar para mim o arquiteto, eu falei, não, essa pessoa é boa. Aham. Essa eu não recomendo, mas essa pessoa é boa. Então, Sim. já chegou para mim. E acho que hoje, se a arquitetura se juntar mais, vai ser melhor para todo mundo. Aham. Já está acontecendo, tá? Eu acho que eu vejo a gente indo em mais eventos, até do próprio Arc mesmo, a gente conversa, eu não conhecia a Ju, por exemplo, a gente começou a se relacionar assim, mais agora nos últimos eventos, está super legal, a gente já tem um pouco mais de tempo, a Cris agora conhecendo ela agora, mas é isso, eu acho que a gente vê a arquitetura com outros olhos depois que a gente começa a ter essa troca, sabe? Aham. Eu acho que eu gostaria que isso continuasse durante anos Legal. aí. Acho que Isso é faz legal, porque sentido. daí, do mesmo jeito que tem entre as lojas, se a gente tiver entre a gente, isso melhora pra todo mundo certeza. também, né? Da mesma forma que se chegar no meu escritório, um restaurante enorme, eu sei que eu não tenho capacidade técnica de fazer isso, mas eu sei que se eu indicar o Túlio, eu sei que o cliente vai ser muito bem atendido nesse Sim. sentido, né? Então, isso é Ou legal. vocês podem até fazer em De repente parceria. faz Parceria, parceria, né? exato, mas é Túlio, legal a fechei. gente ter Vamos essa fazer uma parceria? humildade É. de pensar no cliente e ser bem atendido, né? Exatamente. Porque às vezes a gente pega, sei lá, uma casa. Eu hoje não faço muito casa do zero. Aham. Mas aí eu ligo pra Ju e falo, Ju, é o seguinte, peguei uma casa grande. Você não faz uma consultoria pra mim? Não precisa fazer um projeto. Sim. Você não me cobra uma consultoria, um negócio? Tá, beleza, vamos fazer. Isso é Senta legal. junto, faz. Eu acho que hoje funciona hoje. E tá tudo Super. bem. Tá tudo bem. Eu acho que ninguém vai falar, nossa, eu que fiz o projeto, eu que falei. Não. Hoje não existe mais isso, tá? Eu imagino. Sim. Pelo menos das pessoas que estão à Pra minha volta, não alguns- existe E mais eu isso. acho Profissionais, não. assim, essa pessoa te procurou é porque ela quer fazer com Sim, você, sim. sabe? E se for aquela, ah, eu vou orçar com aquele, vou ver com quem eu faço, gente, isso daí já... É. Eu tive hoje, Né, o cliente chegou, tá com assim, 6 tipo, orçamentos e essa a A primeira. pessoa Ah, liquida, né? É. Fez orçamento E eu, pra aí eu passo caro. arquiteto, gente. Aí eu passo caro. Se for Sim. fechar, vai valer a pena, Sim. porque vai dar dor de cabeça. Sim, Vai. sem Sempre dúvida. assim. Ou seja, ela não tá procurando pela essência, ela tá procurando pelo É. valor, né? Pelo preço, Não né? tá nem aí, na Preço, verdade, não do é nem pelo resultado. valor, né? Exato. Meus maiores clientes só vieram pra mim. Só com orçamento. Tanto que eu passei preço fechado na hora. É desse jeito. Então, geralmente, o cliente já sabe o que ele quer. Sim. É. Já vai direcionado. Já vai direcionado. Exatamente. Legal. E você, Cris? Bom, o que que eu vou pensar, né? Se eu fosse falar para mim de 22 anos atrás, hoje, que eu comecei sozinha, continuo sozinha, né? Apesar de a gente ter, né, equipe, mas é uma coisa sozinha, assim. Eu diria que eu gostaria de manter as conexões que eu tenho. Eu sou a garota da parceria. Eu falo que desde quando eu me formei, eu tenho essa dificuldade de entender o porquê que as pessoas têm Medo, né? esse medo, não sei. Então, assim, tanto que eu citei aqui alguns nomes Sim. que foram meus parceiros, porque eu não tenho problema nenhum em fazer parceria. Eu não gosto de jogo sujo. Sim. Porque eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa clara e sou muito do diálogo. Então, a pessoa chega, conversa, ok, ela tem tudo de mim. E o cliente, sendo assim, tendo essa abertura, esses dias mesmo, eu tô com uma cliente que ela vai construir uma casa extremamente clássica. E meu radar já tá ligado para fazer uma parceria com um arquiteto que também é clássico, porque ela quer colocar o clássico junto com um estilo que é o meu estilo, um estilo de Aham. referência, um estilo mais rural ali. Então, um desafio enorme. Sim. Então, se eu tiver que projetar alguma coisa para o futuro, seria isso. Eu continuar com clientes que me veem com um desafio e que eu vou pegar aquilo como desafio mesmo, né? Eu vou tentar fazer o máximo que eu posso como um desafio. E não... Eu não sei, eu não tenho essa vaidade de falar... Ah, mas o escritório cresceu, o escritório é grande, o escritório é pequeno, eu faço... Não. A minha vaidade é eu ter o meu cliente que volta. Isso eu gosto. Quando eu vejo que o cliente fez um projeto comigo e voltou, aquilo me envaidece de verdade, que abrindo meu coração para vocês, porque é aquilo que a gente está falando desde o começo. Sim. Sinal Faz que o cliente sentido, né? faz sentido. Que legal. Foi bem atendido. Então, assim, eu tenho clientes assim que tá comigo há 10, 12 anos. Foi para outro, voltou. Por causa de estilo, por causa de época. É tudo aquilo que a gente falou. Eu estava numa época com um filho pequeno, aquela coisa toda. Então, não posso te atender agora. Mas voltou. Cris, e agora? Você voltou? Não, Aham. voltei. E às vezes a pessoa tá à espera, né? A pessoa É. espera. Quando o cliente te quer, ele te espera. Aham. Então, eu acho que se fosse, né, falar qual que é o seu projeto de futuro, é continuar fidelizando o cliente. Que legal. E às vezes eu acho assim que
quantidade não Não é significa qualidade, né? qualidade, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, às vezes a pessoa quer abraçar o mundo, né? Como a Gi falou. Você falou, como que é a frase que você falou? Tudo não terá. Tudo não terás. Eu ia falar, a gente não, igual a gente não pode ter tudo. que Mas vocês é isso. também valorizam muito os arquitetos, mesmo os que estão começando Sim. agora. Porque É, tem muita sim. gente boa começando Sem e com dúvida, vontade. E aí, Precisam estar Entendeu? conectados nesse ecossistema. Ter Talvez mais do oportunidade, que quem já tem uma trajetória longa. certeza, com Né? certeza. Precisa ser introduzido o mais rápido possível. Né? E do mesmo jeito que o cliente dá oportunidade, as empresas também dão oportunidade, sim, né? sim, sem dúvida. E eu acho assim que nós também como empresa, a gente não vai conseguir atender todos os projetos. Não. Eu, aqui na minha empresa, dificilmente eu vou atender um projeto do Túlio. Porque a gente é mais mobiliário solto, é coisa de casa. Sim. Não é de escritório, né? De comercial, Mesmo corporativo, restaurante, corporativo, não é. Então, tudo não terás, né? Então, eu consigo encaixar alguma coisa pro Túlio? Sim, sem dúvida, né? Vai ter alguma coisa ou outra que a gente encaixa. Mas ele sabe que se ele precisar, ele pode contar a gente com vai você, tá Tem aqui. né? projetos É isso que Entende? importa. de residencial que já fechou colchão, Isso, né? porque daí o Já tem residencial é coisa mais que- fácil, Legal, sabe? exato. Mas, assim, eu acho que isso é importante nós termos, sabe, essa consciência de que quem a gente for atender, a gente vai fazer o nosso melhor, sabe? A gente realmente vai tentar imprimir algo nosso naquela pessoa, né? Eu sempre falo assim, quem passou por mim, quem eu me relacionei, o que essa pessoa vai falar de mim depois, né? O que ela vai... Aquela O que eu preocupação, imprimi né? naquela deixar, pessoa, né? não é? Vou deixar ali Sabe? naquela relação. Entende? Então eu acho que isso é o que mais vale, assim, de tudo que a gente faz. Hoje a gente trabalha com bem-estar, né? Daniel, Sim, 100%. nós, vocês, tudo isso. E o bem-estar é o quê? É saúde. Então, poxa, cara, como que eu vou entregar um produto que a pessoa não vai se sentir bem? Como que vocês vão entregar um projeto que a pessoa não vai se sentir bem? Então, eu acho que isso é o que a gente mais tem que frisar, porque realmente a gente trabalha com o bem-estar das pessoas e graças a Deus a gente tem sucesso porque a gente está fazendo bem para as pessoas, né? E você, Gi, o que você tem Acho para que só falar para nós? fechar, eu sigo a mesma linha deles. Eu também não tenho esse sonho de ter um escritório imenso. Na verdade, assim, eu caí de paraquedas na arquitetura e foi tudo muito rápido, assim. Então, eu realmente também jamais imaginei ter um escritório e estar, né, crescendo aos poucos e fazendo projetos. Então, para mim, eu já sou muito grata por conseguir estar trilhando esse caminho, né? Sim. Então, eu acho que é manter essa essência, conseguir crescer com controle do escritório, né? Com atendimento. E realmente ter essa projeção de continuar trabalhando muito para isso, mas sem perder essa essência que a gente conseguiu criar e estar em todos os processos e conseguir crescer com uma equipe de uma forma consciente, legal, que todo mundo siga nesse mesmo sentido, né? Legal. E a Gi, ela fala, vou crescer, mas ela já é grande, né? Ela fala, vou crescer, Gente, mas... eu brinco, às vezes eu falo pro meu marido, às vezes eu brinco que parece que pra mim eu ainda tô nas férias da faculdade, esperando voltar o outro ano, porque as coisas vão acontecendo. E aí você fala, meu Deus do Eu céu. falo, meu Deus, já faz 15 anos. Não é? Você tá formada por faz aí. quanto tempo, Gi? Faz 4 anos, 4 anos. Não, mas você vê... tá super bem. Não, e você vê... E Pela- a gente vai acontecendo, né? Você vai, porque é aquilo, a gente se forma arquiteto, mas ninguém ensina a gente a ser empresário, né, Não. gente? Então, você vai descobrindo, vai Batendo ouvindo cabeça, outras pessoas, batendo a cabeça, aprendendo com outros E moldando empresários a sua forma de trabalhar. exato. Sim. Então, é um eterno... Essa Mas, loucura aí, um eterno aprendizado. Mas pra quem não conhece, entra lá no Instagram da Gi que vocês vão ver o que eu tô falando. Gente, Projeto tem é bastante uma e são... loucura, né? A gente os vai projetos- crescendo assim, e vai organizando e crescendo junto. E uns dando projetos jeito. grandes, lindos, mas é como a Cris falou. Deus faz coisas Inimagináveis. grandes, assim, maravilhosas, coisas que a gente Por isso que realmente a gente sendo honesto não imagina. e confiando, e a gente, né, cresce. Eu falo que Deus é bom o tempo todo. Eu, como empresário, também. Às vezes eu chego aqui na loja, eu não Essa acredito. loja é minha? É? Não é, às vezes dá um. Não, às vezes eu passo na frente aqui à noite, eu falo, Puta, que bonito. caramba, que Quem que é o dono loja. dessa loja? Eu falo, queria ter uma loja dentro. Ah, é minha. Nossa. É Sabe? uma loucura, né? Não, é muito doido, porque a gente. Realmente, quando a gente para pra pensar, a gente às vezes pensa
É, igual, Que, é muito poxa. legal. O Daniel, ele me viu lá no meu começo, quando eu era Foi. estagiária lá no escritório da Elo, que foi minha Aham. escola de arquitetura, né? Ah, Eu você participei trabalhou do com ela? projeto da casa dele Aham. há Foi anos mesmo. atrás. E a Soft também estava Eu tava nessa pensando a loucura Soft. de começo, e foi muito legal isso, porque eu A não Soft consigo era um acompanhar. papel ainda. Muito Hoje a legal. Soft gigante, Muito que era legal. só uma ideia, É. né? E ele também me viu lá como estagiária no escritório, Verdade. ajudando no projeto da casa dele. Então E foi é muito ontem, legal né? isso, e foi ontem. Foi ontem, não faz Exato. muito tempo. Você vê? E É aí, muito quando a gente legal para ver isso. pra olhar pra trás, parece que não ia acontecer, né? Exato, e é muito Então, legal isso. E agora eu acho assim que a gente, olhando pro futuro, o que a gente fez até hoje, se a gente continuar no mesmo caminho, né? Se vocês continuarem com essa essência, nós também, a gente vai trilhar um caminho e vai construir coisas muito maiores do que a gente fez até hoje. Com certeza. A conversa foi muito boa, mas a gente precisa chegar agora para o nosso encerramento. Mas antes disso, a gente queria ouvir de vocês o que significa ser reconhecido pelo ArcSelect. Em uma palavra, hein? Em uma palavra, Ju. Gratidão. Túlio. Não consigo uma palavra. Mas eu vou falar. A palavra mais próxima é saber que tá no caminho certo. Show. Não sei se existe uma palavra disso, mas seria isso. Cris. Gratidão, eu imprimo tudo a Deus. Acho que tudo. E acho que conexão, né? Que resume tudo que a gente falou dessa questão de parceria. Show de bola. Pessoal, muito obrigado. É um prazer e uma honra imensa receber vocês aqui. As portas estão sempre abertas. É um prazer ser parceiro de vocês, tá? Falo em nome do ArcSelect geral, né? Daniel tá aqui, a gente representando todo o núcleo. Acredito que sem vocês não existiria núcleo nenhum, tá? Então, realmente vocês fazem um papel excepcional na nossa vida, né? Nas nossas empresas, mas principalmente na vida dos nossos, né? E dos seus clientes. Então, que a gente continue realmente imprimindo a nossa essência nos projetos, nas pessoas, e que vocês continuem sendo essas pessoas humildes, essas pessoas de sucesso, tá? Muito sucesso, muita saúde, que Deus continue abençoando todos nós e vamos para cima. Isso aí. Mais um ano, mais uma campanha e muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada. Obrigado pelo convite.